Caros alunos do sexto período de administração, produção 1. Nós vamos gravar aqui a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, quando nós tivermos essa aula, que vai ser hoje mais tarde, né? Eu quero que vocês também participem um pouco mais e vão me ajudar a falar sobre esses tópicos aqui, tá bom? E, no caso, estou passando, eu vou gravar aqui agora, vou passar antecipadamente para vocês também dar uma lida, quem puder, né? Ou vai assistir, né? Quem puder. E depois para a gente reforçar esses conceitos e clarear um pouquinho mais do que a gente vai falar aqui, né? Dentro dessa gravação e também em sala de aula, com participação de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Na última aula, nós vimos uns slides aí sobre planejamento e controle da capacidade. Então, isso aqui é reforçando essa matéria, inclusive falando sobre uma síntese, né, de tudo aquilo que nós comentamos no slide, mas com uns exemplos a mais aí, para a gente reforçar o conhecimento, tá? E, no caso aí, vamos começar aqui com o primeiro tópico aqui, né? Com o primeiro parágrafo, né? Está aqui, ó. Planejamento com toda a capacidade, um equilíbrio adequado entre capacidade e demanda pode gerar altos lucros e clientes satisfeitos. A gente fala lucros, mas pode também resultados eficazes, né? Não é só lucro, pode ser também algum resultado eficaz. Vamos dar uma olhadinha nesses slides que eu passei para vocês ontem, né? Mas que eles estão aqui também. Ó. Aqui, ó. A capacidade de produção. Tá vendo? Eu coloquei lá. Vou fazer assim, que dá para vocês terem uma ideia como que vocês, na hora que estiver olhando isso aqui, como é que vocês vão estudar. Aí eu coloquei lá, vídeo slide número 2. Esses slides aqui. Então, nós estamos vendo aqui, ó, planejamento com toda a capacidade. Tá vendo? Então, o que é planejamento com toda a capacidade? Vai conciliar tanto a demanda quanto o fornecimento. De acordo com a demanda, ele vai pedir, né, solicitar ao fornecedor para entregar insumos, né, materiais, o que ele vai precisar também em termos de mão de obra, de máquinas, equipamentos, para fazer a produção. E essa produção tem uma certa capacidade. Então, de acordo com a demanda, ele vai verificar se tem capacidade mesmo de produção para atender aquela demanda. Se tiver, ele vai disparar, né? O processo aí, vai pedir para comprar ou vai tirar do estoque, o que for, né? Agora, lá fala em termos de lucro, mas por que eu falo também lucros e resultados? Vamos supor, nós estamos com um problema aí sério aí do coronavírus, né? Então, ali não está preocupando tanto com o lucro, mas está preocupando com o resultado. Um resultado, inclusive, para não ter muitas mortes, né? Então, o tempo todo que nós estivermos falando sobre capacidade de produção, aproveitar que está um tempo, um assunto aí bem moderno, e a gente está vendo toda hora na televisão, aí fica fácil também da gente visualizar e gravar melhor esses conceitos aqui. Tá? Na hora que eu passei os slides, na última aula, eu dei muito conceito, muito exemplo lá. Né? Mas é interessante a gente também, nessa resumo que eu fiz aqui, para a gente reforçar essa matéria, a gente também colocar esses exemplos aí da Covid. Tá? E é isso aí, esse equilíbrio aí, ó, tanto da demanda e do fornecimento, é que a gente tem que buscar. Tá? E nós vamos pedir os recursos de acordo com o que a gente está querendo atender. E aí nós vamos ter que ter máquinas e equipamentos suficientes para atender essa demanda aí. Tá? Que os consumidores estão solicitando para a gente, ou os clientes, né, no caso da coronavírus, essa coisa toda. Tá? Mas vamos lá, continuar aquelas nossas explicações. Então,
que é capacidade? É o máximo de atividade e valor adicionado em determinado período de tempo que o processo pode realizar sob condições normais de operação. Então, capacidade é isso, né? É o que o meu processo pode. Tem capacidade para atender, né, dentro de um determinado período. Né? Então, não adianta eu querer atender acima da minha capacidade, atender a demanda acima. Na hora de fechar um pedido, né, nós temos que observar também a nossa capacidade, porque senão a gente não vai ter condição de produzir aquilo que está sendo pedido. Se por acaso quiser atender, pode, mas tem que tomar algumas alternativas, algumas modificações para você aumentar essa capacidade. E aí, com máquinas, equipamentos, hora extra, o que for. Mais na frente também nós vamos falar sobre isso aí. Agora, essa capacidade ela tem também restrições. Então aí, ó, restrições da capacidade. Aí eu até coloquei aqui, ó, filme a meta, né? Com frequência, as organizações encontram-se com algumas partes de sua operação funcionando abaixo de sua capacidade, enquanto outras em sua capacidade máxima. As partes que estão trabalhando na sua capacidade máxima são as restrições de capacidade de toda a operação. Então, tá aí, ó. As restrições de capacidade de toda a operação é justamente isso aí que a gente tem que trabalhar. Naquele filme A Meta, a gente viu isso nitidamente. Restrição da capacidade. Tá? Então, é importante a gente ver onde que é o gargalo. E esse gargalo, se nós estamos querendo atender uma demanda maior, nós temos que resolver aquele problema do gargalo. O nosso gargalo, em termos de Covid-19, são os respiradores, são os leitos dos hospitais, né? Então, aí nós precisamos de resolver esse problema de gargalo. E aí nós vamos também para ter algum papo aí mais na frente, para saber como que nós estamos resolvendo esse problema de capacidade do nosso setor de saúde, né? E eliminando essas restrições, né? Ampliando isso aí para conseguir atender toda a demanda. Tá? Bom, planejamento com toda a capacidade é a tarefa de determinar a capacidade efetiva da operação produtiva de forma que ela possa responder à demanda. Tá? Então, isso aí, ó, capacidade, planejamento com toda a capacidade. Nós estamos planejando a nossa capacidade dos leitos nos hospitais, das máquinas ou equipamentos respiradores, tá? Para a gente conseguir atender uma provável demanda da Covid-19. Como nós não estamos querendo arriscar, né, de não conseguir, às vezes, atender essa capacidade, o que a gente está fazendo, ou o que eles estão fazendo, né? Ou o que o administrador deles, da produção, está fazendo? Ele está tentando administrar essa capacidade aí da melhor forma possível. Ou seja, ele está tentando, né, reduzir a demanda de pessoas que vão procurar o hospital. Reduzir a demanda para ter condições de atender dentro da possibilidade dele, da capacidade que ele tem, é fazer isso que está fazendo. Falar com o pessoal para ficar em casa, para não ter contágio, para não ter volume muito alto de pessoas contaminadas, porque se tiver um volume muito alto de pessoas contaminadas, ele não vai ter equipamento suficiente, ele não vai ter capacidade suficiente para atender. E, ao mesmo tempo que ele está tomando essas alternativas, ele está também buscando mais insumos, mais recursos, mais condições, mais equipamentos, né, para ter condição de ampliar a sua capacidade em termos dos leitos nos hospitais. Tá bom? Olha aqui, ó. Capacidade de médio e curto prazo. Após definir a capacidade de longo prazo, o gerente de produção deve decidir como ajustar a capacidade de operação no médio prazo. Deve também fazer ajustes da capacidade de curto prazo que lhes permitam flexibilizar o volume produzido por um curto período, seja com base em previsões, né? Aqui eu vou relatar um caso muito interessante que eu vivenciei isso na pele.
que eu trabalhei na Telemig durante muito tempo, que não é novidade para nenhum de vocês, né, meus alunos, que sempre a gente está dando exemplo da Telemig, e de fato foi uma escola para mim, foi muito boa a empresa Telemig. E era do sistema Telebrás e era estatal, e tudo que era de novo a gente era os primeiros a saber, né? Então, não posso reclamar, tem muita recordação dessa Telemig aí muito boa, tá? Então, olha só, eu trabalhava lá na área eu dava assessoria técnica, né, ao pessoal lá da diretoria técnica. E aí, no caso, eu fazia parte do planejamento tático, né, seria a média gerência. Acima, diretor, né, que eu dava assistência para ele, assessoria, lembra lá de ASM, que nós íamos, né, a linha ou assessoria, né, staff, eu fazia parte do grupo de corpo técnico que a gente tinha essa parte aí de staff, tá? Aí, resultado, eles estavam com uma demanda para ser atendida que era justamente do Telemig BH9. Antigamente, esse negócio de telefone não era nós que comprávamos, não. Nós que eu falo assinante, não. Era a própria Telemig que fornecia também a linha e fornecia também o aparelho. Fornecia um aparelho padrão, né, Telebrás, mas se a pessoa quisesse depois comprar um outro, era problema dela. Mas a gente tinha a obrigação de fornecer um telefone padrão Telebrás. Tá? E aí, no caso, nós tínhamos que entregar esses telefones, já estava atrasadíssimo. Tanto que, na época, era caro um telefone. Tinha gente até que comprava vários telefones para ter para investir, para alugar, que dava um rendimento muito interessante para a pessoa. Né? Então, era caro você conseguir essa linha lá de telefone. Tá? E estava atrasado. E nós tínhamos um contrato que falava assim, ó, nós temos que instalar esse telefone no máximo até 3 anos para você. Pensa bem, a gente fala assim, por 3 anos, hoje você pede na memória bem instável, né? Mas na época era assim. Por quê? A gente não tinha equipamento suficiente para atender toda essa demanda. Nós estávamos em expansão, estava tendo uma expansão do sistema Telebrás, né, de telecomunicações. E essa expansão significava comprar esses equipamentos para ter condição de atender mais assinantes. Mas como nós não tínhamos ainda esses equipamentos, estava expandindo, aí por isso que o telefone era caro. Né? Você ter um telefone não era qualquer pessoa que tinha, não. Tá? Mas só que tem que esse contrato tinha que ser cumprido, porque se não cumprir o contrato, você também tem multa, né, para a própria Telemig. Tá? E aí, no caso, nós fizemos o pessoal da alta gerência, né, eu dava assessoria para o diretor técnico, no corpo técnico, que a gente dá diretoria para ele. A alta direção, com o presidente, mais os diretores, foram para um hotel fazenda e ficaram lá discutindo como que eles iam fazer para resolver esse problema. Ou fizeram um planejamento estratégico de longo prazo para resolver isso daí. E falaram para ele, ou seja, a ideia surgiu desse planejamento estratégico dele, né? Para resolver o problema do BH9. E lá nessa reunião, eles pegaram dados, informações. E toda vez que eles queriam dar informação, eles buscavam era com a gente lá. Principalmente que eu dava assessoria, né, para a diretoria técnica, toda hora faz um favor aí, dá uma olhadinha para mim, qual a nossa capacidade de produção por ano de terminais de telefone. Aí nós olhamos, 30 mil terminais de telefone, lembro até hoje desse valor aí. Nossa capacidade era de 30 mil. Aí depois pegava dados, faz umas contas aí para a gente, já que é 30 mil, qual que é a demanda desses telefones, quais os contratos que nós estamos deixando sem atender, quanto que a gente vai precisar, inclusive, de aumentar a nossa capacidade. Aí nós pegávamos esses dados, começávamos a estudar, passar as informações e falava assim, para a gente conseguir atender e ficar zerado, sem ficar devendo telefone a ninguém, sem risco, inclusive,
de processo aí junto à justiça, às vezes até multa, nós temos que ter uma capacidade para 90 mil telefones ao ano. Pensa bem, de 30 mil passar para 90 mil telefones. O Rodrigo deve estar ouvindo isso aí, ele deve estar sentindo na pele praticamente, né, a respeito disso, que ele trabalha na Vivo também, né? Aí, 90 mil. Nós tínhamos que arrumar alternativas para resolver isso. E essas alternativas nós começamos, inclusive, a ver o que a gente poderia fazer para resolver isso aí. E o que a gente tinha que fazer? Administrar a nossa capacidade, resolver o problema do nosso gargalo, aumentar essa capacidade, essa restrição da capacidade de 30 para 90 mil, ou seja, né, 3 vezes mais. Né? Então, é meio complicado, né, de 30 para 90 mil. E aí o que a gente tinha que fazer? Administrar tanto os recursos que a gente pedir para entrar, como também conseguir atender essa demanda de 90 mil e aumentar essa capacidade. Para aumentar essa capacidade, aí dividiu, principalmente o planejamento tático, né? Dividiu cada um responsável por um determinado setor para ver o que a gente poderia fazer. E eu fiquei responsável com a parte lá de transporte, porque nós íamos precisar de veículos para fazer essa instalação de telefone. Nós íamos precisar também de materiais, de veículos, então cada um. Então, um também estava mexendo lá com materiais, com cabos, essa coisa toda. E eu fiquei com a parte de veículos. Aí eu vou correr atrás com informações de qual a quantidade de veículos que nós temos, se esses veículos iam ser suficientes ou não para a nossa demanda, né, que aumentar aí, essa demanda que aumentou já, né? E aí a gente faz esses dados. Aí depois, todas essas informações a gente passava, né? Passávamos essas informações para a alta cúpula e ali começava a trabalhar com as informações que a gente estava trazendo. E aí eles saíram dali, mas com aquela ideia e falaram assim, vamos fazer 90, nós temos condições, cada um deu a sua solução dentro da capacidade aumentada de veículos, de materiais, o que seja, né? A nossa capacidade de produção, vou ter que fazer isso, comprar aquilo outro. Aí chegou a essas condições. E aí compete a nós, da média gerência, né, e os assessores, né, para fazer isso aí acontecer e tornar concreto e passar isso concreto para a nossa área, né, que no caso aí, a área de operação. A área de operação é o pessoal que ia fazer a instalação praticamente desses terminais, mas eles precisavam desses materiais, precisavam inclusive de veículos, precisavam disso tudo. E aí nós conseguimos fazer isso aí, tornar de uma forma concreta. Está vendo? Planejamento de longo prazo, planejamento de curto prazo, planejamento de médio primeiro, né? E planejamento de curto prazo, é o que está falando aqui, né? Então nós temos que fazer isso aí acontecer durante aquele ano. E conseguimos acontecer, conseguimos fazer acontecer. Aumentamos a nossa capacidade de produção e conseguimos dar conta do recado. E aí, automaticamente, naquele ano, né, que ocorreu isso aí, nós conseguimos zerar e conseguimos depois ter uma certa tranquilidade para trabalhar com as outras demandas que iriam vir depois. Porque nós estávamos com essa defasagem, né, dessa demanda que ficou sem ser atendida. Tá? Então, aí a gente começa a ver, né, através desse caso relatado pela Telemig, a gente sente na pele. Eu lembro até um erro que eu fiz aí, gravíssimo, por sinal. Eu empolguei demais, né? Eu era recém-formado, estava muito empolgado, era mais ou menos nessa... Eu tinha um pouco mais de formado em administração, mas eu estava muito empolgado e comecei com muita ênfase para resolver o problema e não olhei direito todos os pormenores que ele estava fazendo. E fiquei muito voltado, me empolguei com dados estatísticos em termos de transporte. De repente eu levei lá para o diretor, ele pediu para conversar comigo, né? Aí eu falei assim, ô Lovelino, tudo bem, você chegou à conclusão aqui interessante, que a gente vai conseguir atender a demanda não precisando de ampliar 3 vezes mais
a nossa capacidade em termos de veículo. Basta 50%, né? Ou seja, só dobrar, não triplicar a nossa capacidade de em relação a veículos. Ou seja, comprar, né, o que a gente tem de veículos hoje para fazer atender aquela demanda dos 30 mil, dobrar essa frota que a gente vai conseguir atender ao de 90. Eu fiz um trabalho até muito bom mostrando como que eu consegui isso em termos de manutenção também, né, dos carros preventiva, corretiva. É muito bom o rolê. Mas ele fez uma pergunta que eu falei assim, nossa, eu não olhei isso, eu tinha que olhar. Às vezes a gente empolga, não vê um caminho, na hora de planejar, na hora de você fazer um planejamento, você tem que ver todas, né, as opções e não ficar muito empolgado, e era muito novo na época, empolguei demais com aquela decisão, aquele trabalho. Aí o que eu fiz? Eu peguei só esse lado. Ele fez a seguinte pergunta para mim: você sabe o que é bem patrimonial? Você que fez administração, né? Que você é administrador, por assim, sei, né? São os equipamentos, os veículos. Pois é. Então, você sabe como é que esses bens patrimoniais eles funcionam? Sei. Você vai investir, vai comprar veículo, é um bem patrimonial, né? E depois que acabar isso aí, que é uma coisa atípica, né? Não vai acontecer isso nos outros anos, é só agora para a gente resolver os problemas. O que você vai fazer com esses veículos? Aí eu falei, eu vou ter que vender, vou ter que... mas não vai dar certo. Aí eu comecei a gaguejar e vi, eu falei assim, eu tinha que olhar o que eu tinha que fazer. O aluguel é mais interessante, um contrato de leasing, né? Porque acabou aquilo ali, acabou, não precisa mais, devolve os veículos, às vezes não precisa de você. Nós já estávamos com um problema de dinheiro para conseguir comprar esses insumos. Agora imagina bem, eu vou tirar, fazer um orçamento, vou tirar um determinado valor que pode prejudicar até na compra dos insumos e outras coisas mais, para investir num bem patrimonial, né? E deixando, e às vezes até de comprar recursos materiais estocados que a gente ia precisar para um bem, um patrimônio que depois que acabou ia ficar aí, parado, ocioso, que não justificava. Aí eu fiquei meio sem graça, pedi desculpa. Não, pode deixar. Não, mas eu entendo, não tem nada a ver, não. Ainda dá tempo ainda. Você está dentro do seu tempo ainda para você me dar a resposta. Aí eu voltei lá e olhei a outra vertente, que é a vertente, inclusive, dos veículos, né, para ser alugados. E aí o que foi aceito foi isso mesmo, né? Aí não justificava a gente comprar, não justificava. Isso aí dos bens patrimoniais e ativo permanente, isso daí, essa compra não era viável, não resta a menor dúvida, pelo aquele momento, né? Se fosse perpetuar, tudo bem, mas não ia, era só aquele ano. E aí um exemplo para a gente ver como é que funciona isso aí, tá vendo? Então, às vezes, não é você comprar bens para você aumentar sua capacidade, mas tendo em vista que é só para atender uma determinada demanda, porque depois também você vai ficar com ele ocioso, né? Então você tem que dar uma destinação para isso. Então você tem que arrumar algumas alternativas aí para você aumentar a sua capacidade, mas sem de fato prejudicar a sua empresa, né? A sua empresa nesse sentido, tá? Mas vamos continuar aqui, ó. Demanda e capacidade agregada, tá? Então vamos ver o que é essa demanda e capacidade agregada. Só subir um pouquinho aqui, ó. Demanda e capacidade agregada visa definir os níveis, e botei errado aí, depois eu corrijo lá. Definir os níveis de capacidade no médio e longo prazo, nem curto prazo, em termos agregados. Isto é, toma decisões de capacidade amplas e gerais, mas não se preocupa com todos os detalhes dos produtos e serviços individuais oferecidos, né? Eu estou falando aqui para relatar o caso dos hospitais, mas eu lembrei também do Telemig, um caso, né, interessante, que na hora que eu fiz isso aqui eu não lembrei, né?
Nós tínhamos veículo Fiorino, nós tínhamos veículo, na época era o Fiat Fiorino para transportar, veículo também para só passageiro, tinha veículos aí de tudo quanto é estilo, né? E diversas necessidades para atender a diretoria. Mas naquele momento eu não estava preocupado com detalhes de quais os veículos, mas sim temos agregado de uma forma geral para depois, sim, na hora que for, transformar esse planejamento tático aí para um planejamento operacional, para o pessoal, inclusive, comprar os veículos, aí sim nós íamos ter que detalhar essas coisas aí, né? Nós íamos ter que detalhar isso aí. Então, é isso que a gente está vendo. Esse planejamento agregado é de uma forma geral, depois a gente vai ajustando, porque o operacional já tem que estar isso detalhado. Por isso que a importância do tático para transformar isso em fatos concretos, né, palpáveis, em fatos que de fato é para ser feito. Antes estava de uma forma muito ampla. E principalmente quando estava a nível de planejamento estratégico, estava mais amplo ainda, né? E a gente já começa a funilar isso aí. Mas eu falo aqui, um exemplo aqui, relatar casos hospitais. Então, olha só uma coisa interessante. Gente, nós estamos com problema de ocupação nos nossos hospitais. Nós temos que aumentar a nossa capacidade. Aí, como é que nós vamos fazer? Esse coronavírus, na hora que chegar, nós não vamos ter leite suficiente para esse pessoal. Nós não vamos ter equipamento suficiente para esse pessoal. Vamos fazer aí, né, verificar como vai ser essa demanda, vamos fazer aí uma projeção aí para a gente ver. Nesse primeiro instante, eles vão ver quantos leitos ocupados por mês, ignoram necessidades individuais. No caso do Covid-19, ele, se não tivesse o Covid, era muito simples, né? Ele ia ver quanto que ocupa por mês, ignora as necessidades individuais, faz um levantamento aí praticamente de quantos leitos que ele tem que ampliar a capacidade dele, o que precisa ter para atender aquela demanda, que já é uma demanda que dá para você mais ou menos acompanhar de acordo com o histórico, né, dos anos, dos meses anteriores. Mas aí, quando chega com a Covid-19, aí a coisa já começa a complicar um pouquinho, né? Porque você não tem uma previsão histórica, você não sabe. Aí, o que acontece? Quando a gente não tem um dado estatístico, em termos históricos, para você, inclusive, verificar aquele informação que você teve lá no passado, né? E para você julgar para o futuro, que a gente chama isso de predição, né? Aquilo que você teve lá no passado, você leva para o seu presente, faz a sua predição. É lógico que aí seu feeling vale muito a sua capacidade, inclusive, para analisar esses dados aí, que é a diferença de uma pessoa boa mesmo de uma pessoa que é simplesmente médio, né? Uma pessoa vai conseguir, inclusive, enxergar coisa que a outra não vai enxergar. A percepção desse que está fazendo esse planejamento ele é muito importante, né? Essa experiência, né? Então, o que acontece? Quando você não tem esses dados históricos, você tem que buscar especialistas que possam te dar essa informação. Então, se eu nunca lidei com aquilo ali, vou procurar alguma pessoa que pode me dar a informação que já lidou. Agora, por que a gente tem que, com o caso do Covid, procurar o quê? A China, a esses países, inclusive, que estão aí já há mais tempo com esse problema e que, através do empirismo, eles tiveram acertos e erros, né? Imagina só, na hora que começou lá, a quantidade de enfermeiros que não morreu, de médicos, pessoal da saúde, né, que ficou que teve problema, porque teve contato com os doentes, né? Então, não só contaminou eles, como eles também contaminaram uma punhada de gente, né? Agora, imagina, nós temos que pegar essa história deles lá, que foi empírica, de acordo com o erro e acerto, levar para o nosso realidade, na nossa realidade do Brasil, e fazer isso de forma científica, baseado naquele empirismo, né, de forma científica.
Eu lembro também na Telemig, olha para você ver como é que a Telemig me dá uma capacidade de falar sobre isso, pelo que eu trabalhei lá e aprendi, né? Não foi em poucos anos, né? Eu trabalhei durante a área lá. E eu lembro que eu aprendi muita coisa naquela empresa, até para efeito dessa predileção, né? Para efeito dos planejamentos, tá? E aí, no caso do coronavírus, né? Aí tem que pegar esses dados históricos. Com esses dados históricos que você pegou em outros países, você vai formular toda essa sua previsão e fazer um planejamento para você resolver o problema sem ter que passar por que os outros passaram. A Itália está passando um problema seríssimo porque não buscou essa informação com eles, não tomou algumas providências que tinham que ser tomadas, né? Mas nós estamos tomando algumas providências, né? Então aí a gente vê, ó, nós estamos vendo aí que você vai ter condição, de acordo com a experiência do pessoal lá da China, você vai ter que ver mais ou menos quantos leitos que você acha que você vai ter que ter, suas necessidades individuais de respiradores, né? E automaticamente, já que você tem que basear em alguma experiência do passado. E essa experiência do passado, a pessoa mais indicada é a China, que já vivenciou isso, né? E os outros países também, que já estão mais à frente da gente aí, que já se contaminaram mais cedo, né? mais cedo que a gente. Tá? E aí é bom para a gente, porque aí a gente já sabe da experiência deles como que a gente deve fazer acontecer esse planejamento. Né? Bom, aqui nós temos também objetivos do planejamento e controle da capacidade. As decisões tomadas por gerentes de produção no planejamento de suas políticas de capacidade afetará diversos aspectos de desempenho, as quais são os custos, lógico, né? Esse controle dessa capacidade ele vai afetar nos custos. A gente está vendo aí, né? Para compra de equipamentos, né? As receitas, né? Ou então aqui não está não preocupado com a receita, mas com redução dessas despesas, ou então às vezes estão fazendo vista grossa em relação a essas despesas, mas os resultados, né? O capital de giro, né? Nós não tínhamos capital de giro para essa demanda toda, não tínhamos para a compra dos equipamentos nos hospitais, nosso sistema de saúde aí, né, o capital de giro para manter um sistema de saúde funcionando, mas dentro da capacidade que era antiga, né? Aí, ó, a qualidade dos bens ou serviços, a velocidade de resposta à demanda, tá vendo? Olha como é que nós temos que ser velozes para responder essa demanda. Nós temos que tomar alternativas rápidas para a gente conseguir. A gente vê lá, por exemplo, o nosso presidente falando que vai mandar um avião lá da Força Aérea Brasileira para pegar os respiradores, né? Melhorar essa logística. A confiabilidade do fornecimento, quem vai fornecer tem que ser confiável, que a gente está comprando, que não vai pisar na bola, porque senão a gente está contando com aquilo ali, não chega, vai atrapalhar todo um trabalho que nós fizemos, né? A flexibilidade, né? Olha a flexibilidade, você tem leitos, mas tem que ter flexibilidade para, de acordo com a demanda, mudar. O coronavírus começou a ter uma procura muito grande, essa flexibilidade para mudar esses leitos, para ter equipamento suficiente para o pessoal também que vai lidar com isso não contaminar, né? Especialmente o de volume, né? Principalmente a flexibilidade de volume também, tá? Bom, independente de coronavírus, né? Se você estiver trabalhando na área de administração da produção, e aí eu volto a falar, né? O ministro da Saúde, ele é médico, mas está vendo? O tempo todo ele está falando de administração da produção. E aí, interessante, né? O administrador da produção, a gente pensa só que ele que trabalha na fábrica. Ele precisa da administração da produção, até para fazer o trabalho dele, né? Etapas de planejamento e controle da capacidade. A sequência das decisões de planejamento e controle da capacidade que precisam ser tomadas pelo gerente de produção é ilustrado na figura, né? Isso aqui, olha só, é aquele gráfico da Covid. Na hora que eu falei na figura,
eu não peguei o gráfico aqui, mas só de eu falar nele, de tanto que a gente já viu aquele gráfico, com certeza está na nossa memória lá. É uns dados estatísticos e matemáticos, o ministro da Saúde sempre está falando, que a gente viu lá com o professor Eustáquio, né? Esses professores aí nessa área, né? De exatas aí, né? E aí a gente começa na parte de estatística, de matemática, a gente começa a ver aquele gráfico lá e ele sempre está mostrando. Se a gente, você tem a sua curva de capacidade, lá está lá, você tem a sua capacidade para atender, né, a demanda que o SUS já atende, essa coisa toda, os hospitais. E aí ele começa a ver, se a gente tiver controlando essa demanda, não deixar ter contaminação, e nós não tiver esses picos, né, que tem aqui nesse gráfico, nós vamos conseguir atender tranquilo. Mas se a gente não fizer o congelamento, quarentena, e ficar arriscando, nós não vamos conseguir atender essa demanda. Aí nós vamos ultrapassar a nossa capacidade de produção. Aí tem lá a reta lá da capacidade de produção, né? Ou curva também, né? Que a capacidade de produção também pode ser colocada como oscilando, né? Então, se a gente ultrapassar, nós vamos ter que os mesmos problemas que tivemos com os outros países, que estiveram lá nos outros países. As decisões de quem fica, quem vai, quem morre, quem não morre, porque não vai ter condições de atender essa demanda, né? Então, aquele gráfico é isso aí que a gente está falando aqui, né? E aí a gente o tempo todo tem que planejar e controlar essa capacidade através de dados estatísticos, informações matemáticas, de controles, né? De planejamento disso daí, planejamento da demanda, mas planejamento também dos recursos que está entrando. Isso, o tempo todo a gente tem que estar com esses gráficos aí em mão e sempre tem esses dados estatísticos, tá? Isso é importante, tá? Aqui, ó, outra aqui, ó, na professora Márcia, na hora que ele mostra aqueles gráficos lá de ponto pedido, né? Nível máximo, nível mínimo, ponto de ressuprimento, estoque de segurança, é também uma forma de você fazer um planejamento. E esse planejamento que você faz aí, de acordo com aquele gráfico, você sabe, né? Praticamente está na hora de você pedir ou não está na hora de você pedir. E o mais importante também, acompanhar isso daí para não deixar, inclusive, ultrapassar o estoque de segurança, porque ultrapassando o estoque de segurança, você pode, inclusive, ter ruptura de estoque e aí faltar o material, né? Hoje nós ainda estamos tendo segurança, né, estoque de segurança e no que condiz aí a alguns equipamentos. Mas se a coisa começar a complicar, vai ter a ruptura de estoque, vai fazer falta, vai faltar, né? Leito, vai faltar equipamentos, respirador e tudo mais, tá? Bom, aqui, ó, medição da demanda da capacidade. Na maior parte das organizações, a medição da demanda para efeitos de previsões é de responsabilidade dos departamentos de vendas e ou marketing. Então, nós estamos aqui falando tudo da logística, onde que ela interliga com o marketing, que é a nossa logística de distribuição, tá? Então, de acordo com os pedidos, nós vamos controlar essa distribuição, né, de como nós vamos entregar esses pedidos, os pontos de venda, merchandising, tudo isso aí também nós estamos atendendo a demanda. É o marketing interligado com a logística, ou seja, a logística de distribuição, né? Agora, olha só que interessante aqui, ó. Previsão de flutuações da demanda. Como visto anteriormente, a previsão é de responsabilidade do departamento de marketing e vendas. Concordo, tá? E da logística e distribuição. Entretanto, um insumo de entrada, né, principal para a decisão do planejamento e controle de capacidade é normalmente uma responsabilidade da gerência de produção, mais especificamente da gerência também de materiais, de logística,
como nós falamos da logística de suprimentos, suprir as necessidades de materiais que a gente precisa para passar para a logística de produção ou industrial, para produzir aquele produto, para depois passar o produto acabado para a logística de distribuição, para entregar lá e administrar isso para entregar. Agora, olha só, por que eu coloquei aqui relação com a logística integrada? Não adianta, marketing falou, eu quero isso, mas tem que ver se tem capacidade para isso. E tem que ver se os fornecedores também vão ter condição de entregar aquela necessidade para a gente produzir isso que ele está querendo vender, ou que está querendo comercializar lá, que está tentando fechar um pedido. E aí, se não tivesse integração em suprimentos, produção, distribuição, não tivesse integração, lembra que eu sempre falava para vocês aquele assunto que eu tive lá quando prestava serviço numa empresa, lá em Patos de Minas, sem falar nome, que pega mal, né? Mas lá em Patos de Minas, até já comentei isso, aquela briga entre o gerente de produção, o gerente de marketing, que não leva a nada, tem que ter uma integração. Estava faltando ali, para ter essa integração, que é a nossa logística integrada. A nossa logística integrada é o suprimento, a produção e distribuição interligada, integrado, né? Para conseguir, inclusive, fazer um trabalho perfeito, eficaz, sem um querer mandar mais do que o outro. Tá? Então, aí, ó, relação, né? Com a logística integrada, é isso aí, é suprimento, é produção, é logística de produção, né? E a logística de distribuição. Distribuição tem a ver com marketing, a logística industrial tem a ver com a administração da produção, né? E a logística de suprimento tem a ver também com a nossa área de administração de materiais e recursos, né? Aí só de recursos materiais, não recursos patrimoniais, senão entra naquele, é outro esquema, é outra coisa, o patrimônio não se estoca, já compra definido já pelo que vai precisar, né? Agora, os recursos materiais, ele é controlado através de estoque também, tá? Bom, para uma previsão de demanda existente, existem 3 requisitos a se seguir, ou seja, ser expressa em termos úteis para o planejamento com toda a capacidade, de capacidade, exemplo, horas máquinas por ano, né? Então, você está colocando, eu tenho tantas horas máquinas por ano. Então, isso aí ó, é em termos úteis para fazer meu planejamento, né? Ser tão exata quanto possível. Não adianta um achismo, tem que ser ou não ser, para a gente, inclusive, fazer uma previsão adequada. Dar uma indicação de certeza relativa, dados estatísticos, de novo a Covid aí, ó. Você vê o Ministério da Saúde, né? Aquele ministro lá o tempo todo falando, eu estou baseando em dados matemáticos, em dados estatísticos. Então, as minhas previsões, o que eu estou falando que a gente tem que fazer, tudo está pautado com probabilidades, né? Com esses dados aí. Então, aí, ó, nós também temos incertezas relativas, né? Lógico. Tem algum risco? Tem incerteza, mas é o que a gente fala, estatística de inferência. A gente não pode dar certeza, mas nós podemos inferir e falar que a probabilidade daquilo existir é isso daí que a gente está colocando, com uma margem de erro para cima ou para baixo, tá? Então, é isso aí, é a inferência administrativa, a inferência que você está fazendo, né? A probabilidade, essa coisa toda que você está observando aí com esses dados estatísticos para você ter a capacidade de fazer uma previsão dessa demanda, que você tem a probabilidade de acertar, mas também tem algum risco, tem alguma incerteza, tá? Agora, outra coisa também que a gente tem aqui, ó, sazonalidade da demanda. Exemplos de sazonalidade. Sazonalidade tem uma coisa que tem
um consumo maior de 30%, depois tem uma queda de 30%, tem o pico de consumo, o pico também de não consumo, está caracterizando aí uma sazonalidade. Tá? Aí eu coloquei aqui, ó, que vídeo slide número 5. Vamos lá ver aquele slide número 5 aqui, que nós vimos lá. Vamos ver aqui. Ó. Assim que vocês vão ter que olhar lá, nós vamos ter que pegar aquele slide também e procurar aqui no canto, aqui, ó, 4, slide 5. Está aqui, ó, slide 5. Vamos colocar ele aqui no centro, olha lá. Medição da demanda e da capacidade, sazonalidade da demanda, causas climáticas, festas, comportamentais, políticas, financeiras, sociais, tudo isso aí é a nossa sazonalidade. Nós já falamos sobre esse slide, né? Mas só para efeito de um resumo de tudo que nós falamos, para vocês também terem uma condição de dar uma leitura, ter uma parte sintetizada do que a gente falou, né? Mas que a gente também está registrando aí com alguma escrita, né, para você, com alguma coisa digitada, para você fazer seu estudo aí. Mas eu recomendo, se tiver condição, dá uma olhadinha lá na biblioteca, pega o nosso livro de administração e da produção, né, e dá uma olhadinha lá no capítulo que fala sobre capacidade da produção, e aí dá uma lida. Isso tudo que nós estamos falando está lá. Né? Eu tirei muita coisa de lá. Né? Então, dá uma olhadinha, dá uma lida, pega a nossa biblioteca aí virtual também, tem condição de pegar o livro, né? Quem não tiver o livro para folhear, tá? Bom, aí você tem aí, ó, aí eu vou aproveitar esse livro de produção, né? Tem um e-book também, que dá para comprar, fica mais em conta. Eu tenho ele no e-book, tem ele também impresso, tá? Mas vocês podem também, né, fazer esse e-book aí, fica mais em conta. Agora, eu não vou recomendar ninguém ir no sebo hoje para comprar esse livro. Você acha no sebo também. Mas o risco para você pegar o coronavírus é muito alto. Então, fica quieto. Não vai nem para o sebo, não. Ainda mais que livro aí mais usado, deixa quieto. Vamos pegar a biblioteca virtual mesmo, e-book, essa coisa toda. Tá? Então, vamos lá. Exemplo de alguns produtos e serviços sazonais. Material de construção, bebidas, itens de jardinagem. Né? Isso aqui não precisa a gente ficar repetindo. Nós já falamos. Não é só para mostrar para vocês que é o slide onde que está, como é que vocês fazem para fazer o estudo. Isso aqui vocês estão percebendo que é um roteiro praticamente para vocês estudarem aquilo tudo que nós estamos falando sobre a matéria, que nós vemos slide, mas também com a parte escrita, né? E, lógico, depois também eu vou ter alguns exercícios que eu vou ter que me basear nesse material dos slides e esse material, principalmente essa parte escrita aí. Ó, né? Então, é uma forma de você estar estudando quando nós tivermos a nossa avaliação, que isso aí já é a segunda avaliação, não é a primeira avaliação. Tá? Então, vamos voltar lá. Ó. Tá? Então, nós paramos aqui. Ó. Demanda, né? Sazonalidade. Flutuações semanais e diárias da demanda. A sazonalidade ocorre em um ano, mas variações previsíveis também pode ocorrer em um ciclo mais curto, que é determinado pelo tempo que seus clientes estão dispostos a esperar. Uma operação cujos clientes são incapazes ou não querem esperar deve planejar-se para flutuações de demanda de prazo muito curto. Serviços de emergência, por exemplo, precisam entender a variação horária da demanda por seus serviços e planejar a capacidade de acordo com isso. Isso aqui, para tentar explicar, porque às vezes ler assim fica meio confuso, mas aí com o exemplo a coisa fixa mais para a gente, né? Então, olha só, flutuações semanais e diárias da demanda. É muito comum que você vai chegar no hospital, eles fazem uma triagem. Se o caso é grave, eles colocam uma fita no seu braço vermelho. Se é médio, pode esperar amarela. E se for coisa que não precisa de gravidade, eles colocam uma fita verde. Hoje em dia, se você for no hospital, eles vão fazer uma coisa com você nesse sentido também.
Vamos colocar, por exemplo, não sabe se é coronavírus, tem que ir para um determinado local. Se é coronavírus, outro detalhe, suspeita de coronavírus. Porque senão acaba, um contamina o outro. Né? Então, você tem que fazer nessas, ainda mais essa demanda que está fluindo demais, está aumentando demais, você precisa de fazer. E se não tivesse essa triagem aí, o que acontecia? Chegava aquela quantidade de gente urgente que precisava ser atendido, não foi atendido, poderia até morrer na fila. E gente que às vezes poderia esperar, não precisa correr para atender, mas tem que dar atenção para aqueles mais graves, né? Médicos online, a gente está vendo aí, né? Que hoje em dia, para não fazer gente ir no hospital, eles estão fazendo médicos online, para te dar um diagnóstico, para ver, para te consultar. Né? Por exemplo, a Unimed o tempo todo está fazendo propaganda sobre isso aí, para você utilizar, para não ir no serviço de pronto atendimento, mas passar primeiro para esse médico online, para você ter certeza se é necessário você ir no hospital ou não. Tá? Medir a capacidade. O volume de produção é a medida mais adequada de capacidade para muitas operações. Entretanto, a definição da capacidade não é tão óbvia. Como? Por quê? Aqui, ó, hospital, medida de capacidade de insumo. Qual a capacidade de insumo que eu tenho que ter à entrada para fazer a minha administração desse processo da minha capacidade? Então, como é que eu vou fazer essa medida da capacidade? Eu vou considerar, por exemplo, os leitos disponíveis, né? Então, esses leitos disponíveis, aí, ó, capacidade de sono, leitos disponíveis, né, dentro que eu tenho lá para eu saber a quantidade que eu tenho de capacidade daquele momento. E como é que eu vou também medir a minha capacidade de volume? Número de pacientes tratados por semana. Então, aí fala assim, quer ver um exemplo do meu filho? Às vezes o Covid também acaba entrando aí também, mas um exemplo, conversando com meu filho esse dia, ele trabalha na área hospitalar. Ele formou em administração também e trabalha na área hospitalar, mas nessa área de administração. Não é enfermeiro, né? Não está diretamente com os médicos lá, não. Mas trabalha, né, dando subsídio e dados estatísticos, dados administrativos, capacidade de produção para esse pessoal. Aí ele estava falando comigo que esse quarentena que eles estão fazendo, ele é lá da escola de medicina, né, que dá aula lá para os alunos, né, escola de medicina. E aí, no caso, ele falou que lá também tem uns leitos, eles atendem também pelo SUS, essa coisa toda. E aí, automaticamente também, ele falou assim que está sobrando leito. Eles estão até satisfeitos que está conseguindo, com esse congelamento, está sobrando uma quantidade de leito que, se tiver, por exemplo, um pico, dá para atender, se tiver alguma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ele também... Por que está sobrando leito? Porque está tendo atendimento, às vezes, de uma pessoa com coronavírus. Mas acontece que quando o pessoal está mais em casa, diminuiu a quantidade de acidentes, né? Eu estou esquecendo aqui o nome lá da escola de medicina, é naquela região. Tem o pronto-socorro, tem a escola de medicina, o Hospital das Clínicas, acho que é isso mesmo, o Hospital das Clínicas que trabalham, né? Ali também. Mas é ali do lado do pronto-socorro, né? Então eles administram aquela região ali toda, né? Dentro daquele complexo ali. Então, ele falou assim que ele recebe do SUS de acordo com as internações, com a ocupação de leitos. Ao mesmo tempo, está sobrando leito e está deixando de faturar. Ele está tendo, no caso aí, algum prejuízo, né? Em função de o pessoal sair, não está sendo acidentado, não está morrendo, não está correndo para o hospital, por causa daquela confusão que a gente vive nesse mundo tormentado, e cheio de confusão, que deixa a gente agitado, estressado, né? E aí não está tendo também, está diminuindo. Então, com isso, está tendo a capacidade de produção dele. Se não tiver nenhuma pessoa relaxando esse congelamento, não relaxar esse congelamento, ele está conseguindo. Hoje também eu vi
o Zuma falar, o Zema, né, que é o nosso governador, falar também na televisão a respeito desse, mostrando inclusive lá os leitos, né, vazios, e falou assim que está conseguindo administrar a quantidade de leitos. Ainda bem, ainda bem. Então, se tiver pessoas, não estão sendo deixadas de ser tratadas. Mas isso é em função desse nossa quarentena que nós estamos vivendo aí, tá? Então, aí, ó, esse medir a capacidade, o número de pacientes tratados por semana. Aí você consegue administrar isso e saber a sua capacidade, como que você vai gerenciar essa capacidade sua. Agora, eu botei interrogação, e no caso, né, do Covid, no Covid-19, aí a gente não tem esse dado, né? Capacidade de leitos por semana, nem volume, porque é uma coisa incerta, porque depende de alguns outros dados, né? Dados estatísticos, de exemplo, inclusive, do passado dos outros, e dessas providências que a gente está querendo para a gente tomar, para a gente conseguir a não ter essa pandemia espalhando aí para tudo quanto é lado, né? Então, é lógico que aí é mais difícil para você medir essa capacidade aí quando é o caso do Covid. Mas aquilo, uma coisa que eu vi às vezes com o Marins falando, que até quando eu prestei serviço lá na CEMIL, ainda era em Campo Belo, eu lembro que o gerente lá, o seu Arthur, ficou tão empolgado com essa frase lá, que eu passei um vídeo lá, né? Ficou empolgado que ele botou essa faixa enorme lá na fábrica, que você pode servir de exemplo, né? Ele colocou a faixa assim, ó, eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz, né? Então, ou seja, né? Você não sabe que é impossível, você vai lá e faz. Não há necessidade, né? Então, agora você começa a pensar que é impossível, você não vai nem vai mexer, e vai ficar quieto. E é o que acontece, vai acabar, aquilo vai te engolir também, né? Então, eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz, né? E consegui fazer. Né? Eu lembro que aqui tinha um rapaz que trabalhava comigo aqui da Sociedade de São Vicente de Paulo, que falava comigo muito isso aí em termos da horta também, né? Seu Fernando, falava assim, não é fácil não. Aí na hora que ele falava não é fácil não, eu falei assim, mas também não é difícil também não. Não é fácil, mas também não é difícil. Tem jeito de fazer. Eu comentava isso com ele, né? Mas se você já tem um pensamento negativo, você não vai conseguir fazer nada. Tem que ter sempre aquele pensamento positivo. Tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. Você pode reforçar o negativo, como pode reforçar o positivo. Reforçando o positivo vai ser melhor para todo mundo, né? Inclusive para você também, tá? Então vamos lá. Capacidade depende do mix de atividade. O hospital mede sua capacidade em termos de seus recursos parcialmente, porque não há uma relação clara entre o número de leitos que possui e o número de pacientes que trata, principalmente agora, né? O volume de produção depende do mix de atividades nas quais o hospital está engajado. Como a maior parte dos hospitais desempenha muitos tipos diferentes de atividades, é difícil predizer o volume de produção, né? Então, é difícil predizer o volume de produção. E aí, no caso, esse volume de produção vai depender desse mix aí que você tem, do que você tem que atender, né? Dos produtos que você, dos serviços que você tem que prestar, né? Então, vai depender, para você medir essa capacidade, né, dessa produção aí. Vai depender desse mix. Agora, esse mix está conturbado, meio complexo, né? Justamente por causa do coronavírus. Capacidade de projeto e capacidade efetiva. A capacidade teórica de uma operação, ou seja, nem sempre pode ser atingida na prática. Isso aqui, ó, é aquilo que nós fizemos na última aula, inclusive fizemos exercícios também, né? Que eu passei uma leva de exercícios para vocês fazerem, para treinar, inclusive já com gabarito, que mostrava lá a capacidade. Vocês vão lembrar, tá? É o slide número 10, 11, 12, 13 e o caso das aulas do segundo horário. Quer ver? Vocês vão lembrar na hora que eu mostrar aqui. Teve gente até que deu uma risadinha na hora que estava olhando isso aqui, porque viu que a carapuça serviu direitinho. Olha lá.
slide 6, né? Nós vamos procurar o slide 10. Aqui, ó, slide 10, ó. É a partir daqui, ó. Capacidade teórica, capacidade de projeto, 100 minutos de hora aula, perdas planejadas, o tempo que o professor demora para arrumar lá os equipamentos, né? Vamos supor, nós colocamos lá até uns 10 minutos, por acaso, um negócio assim, né? Uns 10 minutos. A capacidade efetiva, né? É essa capacidade da produção, 100 minutos, menos esses, vamos colocar 20 minutos, por exemplo, nós colocamos até como 20 minutos, né? Que tem o tempo da chamada também, tempo do equipamento, e como nós não temos aquele equipamento já instalado, às vezes demora um pouquinho, né? 20 minutos. Então, 100 menos 20, 80 minutos. A nossa capacidade efetiva, então, é 80 minutos. Está vendo? Nós poderíamos fazer 100, nós estamos fazendo 80. Tá? É aquilo que chamei até atenção. O pessoal fica questionando a respeito, né? Ah, mas nós não estamos tendo aula presencial, estamos tendo aula só às vezes aqui, né? À distância, mas nós estamos tendo aula. E outra coisa, o que eu comentei também aquele dia, eu nunca consegui dar 100 minutos, a minha capacidade total do meu projeto, na aula, principalmente quando é no segundo horário, que começa às 10 horas, o pessoal já quer, van, não sei o quê. Então, esse tal de van aí não está me incomodando mais, não. Está quietinho no cantinho dele lá, não tem mais ônibus, não tem nada. E aí a gente consegue a nossa aula aqui de render os 100 minutos, que é a nossa capacidade de projeto. E outra coisa, eu não tenho que montar nenhum equipamento antes da aula, ele já está montado. Marcou aquele horário, chegou, já está montado. Não tem nem essa perda aí, ó. Nem essa perda planejada aí a gente não tem. Tem uma perda planejada mínima, né? Mas muito pouco. Né? Porque às vezes algum ajuste aqui que precisa ser feito, essa coisa toda. Né? Então a nossa capacidade efetiva ali, quando a gente está tendo aula no segundo horário, é de 80. Né? E as nossas perdas podem ser evitadas, não são para evitar. Professor, eu tenho que ir embora, porque senão eu vou perder o ônibus, eu tenho que sair às 10 horas. 10 horas, a aula é até 10h30, 10 para 10h30, meia hora. Meia hora. Se eu já estava com 80, ainda perdi mais 30 minutos, né? Meia hora é 30 minutos. Então, o que acontece? Eu só estou tendo 50 minutos de aula. Ou seja, a nossa produção real virou 50 minutos. Ou seja, eu recebo para 2 horas, 2 aulas, né? E estou trabalhando só uma aula só. É esse daí, só para vocês lembrarem, para na hora lá, dar uma olhadinha, é importante ir lá, ver, entender isso aqui, porque fazer esses cálculos aí, praticar aquela leva de exercício que já está com gabarito, se não conseguir chegar na resposta, entre em contato comigo, porque nós vamos precisar disso para a nossa prova, né? Com certeza. E aí tem aí os cálculos, tudo certinho, né? Então, está tudo aí. É esses slides que nós vimos lá. Tá? Bom, continuar aqui. Caso das aulas do segundo horário. Utilização com uma medida de desempenho das operações. A utilização também pode ser conhecida por diferentes nomes em diferentes setores. Por exemplo, olha só, nós temos os níveis de ocupação de quartos e hotéis. Né? É a medida de desempenho. Como esse nosso desempenho está bom, qual é o nosso nível de ocupação no hotel? Quantos quartos que estão ocupados? 100%? Ou 80%? Né? Então, a gente vai fazer a medida de desempenho para ver como é que está. Né? Se está 100%, 50%. E aí, tomar algumas medidas para resolver isso. Né? É a ocupação dos assentos de aviões também. Né? Mesma coisa. Na hora que a demanda está baixa, os aviões costumam fazer algumas promoções para aumentar essa ocupação, para não ficar com capacidade ociosa. Né? Levantar voo com poltronas vazias não é interessante para ele. Tempo de operação em algumas fábricas, né? Como é que está sendo o tempo de operação? É aquilo que tem operação nas nossas aulas também. Né? Não está sendo produtiva. Né? Medida de desempenho nosso não está legal, como eu falei.
acaba a gente só dá uma aula, não dá duas aulas, né? Ocupação dos leitos em hospitais. Aqui eu falei, a entrevista do governador sobre o Covid, eu botei COVID-19, né? Covid, e os leitos nos hospitais. Ele falou assim, entrevista hoje, ele falou na televisão, se não me engano, acho que foi no MGTV, não sei. Mas deve falar também agora, à noite, né? Então é isso aí, ó. A gente começa a ver que ele está mostrando que ele está conseguindo a controlar isso daí, tá? Agora, meu filho está preocupado, que está deixando de receber, né? De faturar lá, porque os leitos, inclusive, estão ficando vazios, né? Então, mas também não vão arriscar, mesmo que tenham prejuízo agora, mas também não vão arriscar porque é importante ter essa capacidade ociosa para, na hora que tiver alguma necessidade urgente, aí automaticamente vai ter como atender, tá? E aí a gente começa a ver, né? Nós temos também aqui, ó, vou voltar um pouquinho mais para frente, políticas alternativas de capacidade. A política de capacidade constante, você vai, de acordo com a sua capacidade constante, você não vai aumentar nem diminuir. Na época que tiver um consumo menor, você vai estocar. Na época que tiver um consumo maior, você vai utilizar seu estoque, você vai manter aquilo ali constante. É uma política que a empresa pode adotar, né? Que ela quer ser assim, ela quer atender assim. Ou então pode ter uma política lá da empresa de acompanhar a demanda. Mas para você acompanhar a demanda, você vai ter que também que ter automaticamente também o quê? Horas extras, pessoas, né? Contratadas para algum trabalho temporário, né? E assim sucessivamente, né? Política de gestão da demanda. Isso aqui a gente falou na última aula, nos slides, é importante a gente fixar. É interessante, né? A gente vê política de gestão da demanda, sempre deu exemplo assim. A televisão vai lançar uma moda, coloca um vestido automaticamente para aumentar a demanda, com isso está administrando a demanda e o pessoal vai procurar o nosso produto. Ou então, o Corsa vai ser lançado como carro popular, quando aconteceu, vai fazer uma marketing aí violento, uma promoção, saiu para quanto é lá, e de repente não conseguiu também atender a demanda por causa da logística, né, por causa da capacidade de produção, alguma coisa sempre assim. Mas eu nunca tinha percebido, né, dos exemplos mudar um pouquinho. Olha só que interessante. Agora mudou esse exemplo meu aqui, ó. Nós vamos então, controlar essa demanda, vamos administrar essa demanda para ela não aumentar. O coronavírus é o contrário, né? Ele está querendo não aumentar a demanda. Na administração da demanda, ele tem que não aumentar, não deixar aumentar, porque senão nós vamos ter problemas seríssimos lá de não conseguir atender, né? Aqui, até falei sobre a figura 14, ela está aqui, ó, slide 14, esse número aqui. Aí fala, ó, tá vendo? Capacidade constante, acompanhar a demanda e gestão da demanda. Tentar mudar a demanda para ajustar a disponibilidade da capacidade. Mas você pode ajustar a demanda tanto para aumentar a demanda, como também para baixar essa demanda, de acordo com a sua gestão de capacidade. Aumentar, lançar moda, diminuir, procurar fazer essas alternativas que estão sendo feitas aí com o coronavírus, para não deixar essa demanda ficar, né, alta e sem condição de você atender. Agora, fala aqui também que na prática, né, você tem que usar uma política mista aí, né, dentro dessas três aqui, tá? Bom, é lógico que cada caso é um caso e cada empresa também vai optar aquela que achar mais interessante. E em determinados momentos ela pode optar uma, em determinados momentos pode optar outra também, né? Não tem problema, tá? Bom, está quase acabando aqui, ó. Métodos para ajustar a capacidade. Existem diferentes métodos para conseguir isso, os quais identificam alguns básicos: horas extras, tempo ocioso, variar o tamanho da força de trabalho, usar. Depois vocês corrigem lá, tá vendo? Às vezes a gente faz uma correção, acaba passando alguma coisa.
usar pessoal em tempo parcial, subcontratação, gerenciar a demanda, alterar a demanda, produtos e serviços alternativos, políticas mistas, né? Então, aqui, o que é? Como você fala, metas para ajustar a capacidade, isso aqui, ó, você está vendo o tempo todo na televisão, eles mostrando isso aqui, ó. Aí o caso de enfermeiros contratando, fazendo com que estudantes também que estão para formar já também vão para os hospitais trabalhar, que horas extras, tempo ocioso, administrar isso, variar o tamanho da força de trabalho, né, contratando mais médicos, que seja, usar pessoas em tempo parcial, subcontratação, gerenciar a demanda, né, que a gente vê para diminuir essa demanda, não deixar ela ficar lá em cima, né, abaixar, alterar a demanda, produtos e serviços alternativos, né, algumas coisas a gente vê lá dos respiradores alternativos, ou mesmo alguns medicamentos que podem ajudar no combate ou então alternativos, testadores, né, para testar os profissionais que trabalham na área, para ver se eles estão tendo o coronavírus, que isso também pode acabar contaminando as pessoas que não têm, né? Então, ou seja, é uma política mista, né? Gestão do rendimento, conjunto de métodos para assegurar que uma operação maximize seu potencial para gerar lucros. A gestão de rendimento é especialmente útil quando a capacidade é relativamente fixa, o mercado pode ser segmentado de forma bastante clara, o serviço não pode ser estocado de nenhuma forma, os serviços são vendidos antecipadamente, o custo marginal de realização de uma venda é relativamente baixo, né? E aí, ó, o que é o custo marginal? Você aumenta a quantidade de produtos a serem vendidos, então rateia, né, esses custos aí, então vai ficar mais em conta para você, né? Vai ficar com um preço mais em conta, mais barato, tá? Então, aqui, ó, exemplo, capacidade relativamente fixas, linhas aéreas e hotéis. Vou entender isso aqui, né? Melhor com um exemplo a gente entende, porque ler assim às vezes fica um pouco confuso, né? O que está falando? Você está querendo administrar seu rendimento, você está querendo ganhar mais. E aí, o que você faz para você ganhar mais? Por que fala que não pode ser produto, não pode ser estocado? Porque se você criar alternativas para você ganhar mais, mas se tiver que estocar, você tem um risco também de, às vezes, perder, porque o estocou pode perder o estoque, essa coisa toda. Então, são algumas atividades que têm capacidade relativamente fixas. Então, por exemplo, a ocupação do avião é tanto. No hotel também tem a capacidade de tanto. Então, na época, o que o hotel faz? Na época, por exemplo, que é a época de férias, faz promoções, né? Não precisa, né? Férias é o contrário, aumenta até a demanda. Mas na época que é época de não férias, época inclusive às vezes de inverno, qualquer coisa, a não sei que o inverno nesse caso é atrativo para a pessoa, para aquela região. Ele procura fazer algumas coisas para ter essa capacidade maior, ou seja, gerenciar esse rendimento para ele não perder, né? Justamente porque vai diminuir a quantidade de gente naquele hotel. Então, você está gerenciando seu rendimento, fazendo alternativas aí para você. O avião, as empresas aéreas, linhas aéreas, a gente vê isso nitidamente. De vez em quando, eles fazem algumas ofertas, coloca passagem lá embaixo, baratinho, em horários às vezes, mas que não tem muita demanda, justamente para conseguir a vender e gerenciar esse rendimento e conseguir faturar. Num período que, se não fizer alguma coisa ali, eles não vão faturar, porque o rendimento vai cair em função daquela situação, né? Em função da situação. Minha filha foi agora, né, com o namorado dela, viajou agora não, antes, né? Porque agora não pode nem viajar. Mas antes viajou, eles fretaram um voo à noite, porque ficava mais em conta, bem mais barato. Isso é uma gestão do rendimento, né? Do rendimento. Foi para Porto Seguro, é isso mesmo, né? Então foram de avião
mas foram no horário que eles fizeram uma tarifa bem mais em conta por causa daquele período noturno, que nem tanta gente vai para aquele local, né? Então, assim, é alguma coisa que você está gerenciando o seu rendimento, tá? Bom, gente, eu falei aí, comentei, né? Eu vou agora passar isso aí para vocês também lá no Classroom, tá? Passando lá no Classroom, vocês podem dar uma olhada, uma lida, estudem, olhem as transparências, vê esse resumo, e dá para, se puder, quem tiver condição, pega esse capítulo lá do livro de administração da produção, tem na biblioteca, no livro que a gente está usando, dá uma lida, melhor ainda, se puder dar a lida no livro, é mais completo ainda a informação, tá? E aí não ficar só restrito a esse resumo. Mas com aquelas transparências, com aquele exercício que eu passei de cálculo para vocês, e com esse resumo, eu vou tirar a prova com esses três aí. Tá? É lógico que isso aqui é uma síntese também do que está no livro. Acaba que eu estou tirando do livro, mas eu não posso tirar praticamente do livro uma coisa que também vocês tiveram acesso a essas três coisas. Ainda mais hoje também, que está mais difícil, né, para você ter acesso a esse livro às vezes, né? Não virtual, né, mas às vezes físico, impresso. Mas aí, com esses três materiais e por esse bate-papo que nós estamos tendo, com certeza nós conseguimos fazer uma boa prova. Agora, não esqueça de fazer os exercícios. Tem lá uma leva de exercícios de cálculo, que é ali que você vai treinar para você ver se você está sabendo mesmo fazer exercício. Se tiver dúvida, já tem um gabarito, mas se não chegar a resposta do gabarito, está errando em alguma coisa. Então, entre em contato comigo, professor, naquele exercício eu não consegui chegar nessa resposta. Aí eu vou ver com você, ver o que você fez, para te identificar onde que você errou. Né? Alguma coisa lá para não ter conseguido chegar naquele gabarito. Tá? No mais, na hora da nossa aula também, se puder dar uma lida nesse material é bom, porque na hora da nossa aula eu vou querer uma aula mais participativa de vocês e vou pedir para cada um desses tópicos aqui, ó, algum aluno às vezes comentar, tá? Porque aí não vai ficar só com meus exemplos, vai pegar os exemplos seus também, né? Que aí tem muita gente na sala também que tem uma vivência profissional e pode inclusive ajudar nisso aqui, tá? No mais, até na nossa aula aí, tá? Nossa aula que vai ser no segundo horário, tá bom? Tchau para vocês, então. E eu vou encerrar aqui.